Lembrando que é uma aula emergencial, separei aqui uma tarefa de número 3 do laboratório. Nós temos um microcontrolador ligado a um resistor e um LED. A gente usa o LED só como referência. Ele está ligado no RB0 aqui, como você está vendo, e é esse que nós vamos acionar. Nós vamos fazer nessa aula piscar o LED. E piscar o LED de forma que nunca pare. Em programas de microcontroladores, é comum desejarmos que um programa nunca pare, pois na maioria dos casos se trata de um único programa presente na memória. E se esse parar, o funcionamento do sistema controlador também parará. Nós vamos estudar isso, lembrando que para fazer uma programação nós temos que saber qual é o microcontrolador, em qual pino nós vamos ligar esse dispositivo. A gente coloca um resistor e um LED apenas como indicativo, poderia ser qualquer componente, pode ser um transistor, no lugar desse LED, pode ser um MOSFET, pode ser um relé, desde que protegendo a corrente do microcontrolador. Nós utilizamos hoje no nosso exemplo, na nossa aula, o 16F628. Nós vamos relembrar a estrutura de programação. Primeiro temos que carregar o arquivo cabeçalho, depois as configurações. Professor, já vi alguém ensinar sem o arquivo cabeçalho. Tudo bem, você tem que criar um projeto porque no teu programa já está todas as configurações necessárias. Você pode colocar nessa linha todas as configurações necessárias. Ao colocar o void main, que é a função principal, as suas instruções deverão estar entre essas chaves. Instrução do programa principal. É assim a estrutura de programação da linguagem C baseado no CCS. Lembrando que existem vários compiladores que mudam um pouco essa estrutura, mas não foge muito em relação ao void não, mas outras coisas fogem. Nós estamos sempre nos baseando no CCS, a nossa aula, que é o compilador utilizado na FireTech. Então, como a gente carrega o cabeçalho? Include e coloca o arquivo cabeçalho. Esse arquivo cabeçalho, ele tem que estar com o nome do arquivo e a extensão. A extensão normalmente é .h, 16F, 628A.h, que é o microcontrolador que a gente está trabalhando. Ele vai buscar lá no compilador esse arquivo para carregar todas as instruções, endereços e demais informações sobre esse microcontrolador. As configurações que eu vou trabalhar será somente, por enquanto, a configuração de delay. Mais tarde utilizarei outros recursos, como o Watchdog Time e outros mais. Tá? A estrutura está aí, eu copiei e colei, mas eu vou consertar aqui. Tá? Void main, depois das configurações. Aqui eu vou botar só um comentário. Tá? Instruções do programa principal. E aí agora eu vou entrar com a função principal, output high e output low. Entre parênteses eu vou colocar o pino que eu vou querer que ele vá para nível alto e o pino que vá para nível baixo. Nesse caso, nesse exemplo, será o mesmo pino, o pino 6, que lá no microcontrolador é o RB0. Foi onde eu liguei o resistor e o LED. Vamos colocar aí a instrução. Vou digitar para vocês. Output underline high. Entre parênteses, eu colocarei pino underline B0. Poderia ser qualquer outro pino, sem nenhum problema. Isso fica a critério da estrutura do esquema que vocês usaram. Se eu liguei aí o resistor no pino B0, ele tem que necessariamente ser o B0. Pino B0. Ou seja, essa instrução existe no microcontrolador e aí você coloca um ponto e vírgula. Professor, eu nunca vou saber quando é ponto e vírgula, quando não é. Não se preocupe, na hora de compilar ele vai dar uma mensagem dizendo que está faltando ponto e vírgula na linha tal. E aí eu vou colocar o delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo.
Acendi o LED, ele vai ficar por 1 segundo aceso. Agora eu vou botar output low, underline low, né? Output low, pino, qual pino? É o mesmo, né? Então pino B0, ou seja, o RB0. Pronto, apaguei o LED. Mas eu quero que esse LED fique apagado por 1 segundo. Então, vou colocar aí delay, underline, ms e 1 segundo, que é 1000 milissegundos. Qual é o problema dessa estrutura de programação? Tá, vai funcionar. O problema é que ela vai piscar somente, o LED só vai piscar uma vez. Né? Então, essa é uma aula como se fosse uma aula de reforço, tá, gente? Praticamente a mesma coisa que a aula anterior, com bastante calma, para que vocês fixem bem e mostrando que isso aí é uma tarefa de laboratório. Tá? Vou colocar o comentário aí, o que esse programa vai fazer, né? Essa linha de programação vai acender o LED. Então, vou escrever aí, acende o LED. Tempo de 1 segundo. Vou apagar o LED. Vai ficar apagado muito tempo? O tempo, quem vai definir o tempo será a linha posterior. Delay ms 1000. Ou seja, 1000 milissegundos. Tá? Apenas uma vez, ele só vai acender o LED uma vez e vai apagar. Para que eu queira que haja uma repetição em que ele fique piscando o LED como se fosse, por exemplo, um indicativo que um alarme está ligado, eu tenho que usar o comando while. Vou explicar aqui para vocês como é a estrutura do while. Dentro das chaves do voicemail, eu vou colocar o while true, ou seja, a condição da minha repetição será sempre verdadeira. Mais tarde vamos colocar a condição, só irá se repetir uma condição que estará dentro do parênteses. Nesse caso, que ele vai se repetir sempre. Ou seja, eu vou colocar entre as chaves, depois do while, eu vou criar novas chaves, tá? While e novas chaves. Será assim a estrutura de programação. Ó. Como é que while, abre chaves, fecha chaves. A nossa programação ficará dentro do while. Aí eu posso botar outra instrução fora do while? Pode, ela só não vai se repetir. Tá. A que ficar dentro do while se repete. A que ficar fora do while será executada apenas uma vez. Mas dentro do while é que ficarão as linhas de instruções. Aí está dentro do while, então ele vai se repetir de acordo com o que está dentro do parênteses. Como está dentro do parênteses true, vai se repetir indefinidamente. Mas eu poderia não colocar instruções dentro do while. Eu poderia botar um pouco fora outras instruções, as instruções que eu não quero que se repitam. Output low, apagou o LED, output high, acendeu o LED. E o tempo em que vai ficar apagado, o tempo que ele vai ficar aceso, o tempo que ele vai ficar apagado. Agora eu vou aprender a utilizar um label. O que é isso, professor? Ao invés de eu escrever pino B0, eu posso dar um nome para esse pino. Então eu vou mostrar para vocês, até lá na apostila de laboratório já vem assim a programação. Ela mostra que você chama um pino por um nome. Como você chama? Definindo um nome para esse pino. Então, no programa abaixo estamos definindo pin B0 como LED. Output high, LED. Output low, LED. Mas como assim, professor? Como é que ele descobriu que o LED está lá no pino B0? Porque eu tenho uma linha de instrução lá no início que eu defini a palavra LED como sendo pino B0.
Vou mostrar para vocês aí. Consertei tudo aqui, ó. Define LED pino B0. Ou seja, toda vez que eu escrever a palavra LED, ele vai entender que é o pino B0. Eu poderia botar outra palavra, por exemplo, motor. De repente você quis ligar um motor, pode chamar de motor. Define motor pino B0. Poderia definir outro pino? Poderia. Poderia criar outra linha de define? Pode. Isso facilita muito o entendimento para o programador, porque você, na hora de ler, você vai saber o que ele está fazendo. Vantagens do uso do define. Melhor entendimento sobre a programação em questão. Então, por exemplo, eu sei que eu estou mandando um nível alto para o LED. Fica fácil. Mas para isso, eu, enquanto programador, eu tive que definir que a palavra LED é aquele pino. Tá? Então, se você não fizer isso, ele vai dar erro na hora de compilar, porque ele nem vai saber o que é o LED e, ao mesmo tempo, não vai conseguir executar o nível alto e nem o nível baixo. Ele, ao dar erro na compilação, ele não vai gerar um arquivo em que você consiga gravar no microcontrolador. Para quem não viu a parte de compilação, o que é compilar? É você, ao digitar um programa, você, quando compila, você transforma esse programa na linguagem de alto nível ou uma linguagem qualquer, numa linguagem que o microcontrolador entenda. Então, gente, faça uma leitura dessa parte da apostila do livro didático sobre laço infinito, só para fortalecer e a gente não perder essa semana aí. Mais uma vez aí, desculpe as dificuldades, reforçando aí sobre o laço infinito. E um grande abraço aí para vocês, se cuidem, tá, pessoal?